jardim de Deus. Com certeza tem uma turma bem feliz aqui hoje, né? Os nossos irmãos da terceira idade estão, aleluia, muito bem cuidados. Uma excelente programação ocorreu hoje, né? Suprindo nossos irmãos. Com certeza, essa é a vida da igreja, que nos supre em cada aspecto, com abundância. Aleluia, graças ao Senhor. E hoje teremos uma comunhão de alinhamento na palavra do Senhor. E temos usado os nossos sábados com esse objetivo, né? De trabalharmos mensagens específicas, algumas num tom de palavra fundamental, nos trazendo verdades bíblicas importantes para o nosso crescimento, para a nossa solidificação cristã. E é muito importante essas palavras, né? São alimento para nós, mas também produz força, resistência, né? Um bom depósito, muito necessário, especialmente nesses dias que nós estamos enfrentando de peito aberto o nosso inimigo, né? Ó Senhor Jesus. Mas também temos gastado um tempo trabalhando uma palavra de atualização, que visa nos colocar mais dentro do encargo atual, né? Essas palavras atuais, as últimas mensagens ministradas pelo irmão Pedro, né, e que estão sendo disponibilizadas no Instituto Vida para Todos, tem esse condão de nos empurrar, amém? São palavras remas, amém? São palavras que funcionam como combustível para nós, né? Vamos valorizar cada palavra. Então, irmãos, o importante é isso. Seja a palavra fundamental, atualização, ou palavra para os pais, ou palavra para mulheres, para homens, não importa, cada palavra é importante. Amém. É para a nossa edificação, amém? E é muito importante a maneira como nós recebemos a palavra de Deus. Essa é uma preocupação que precisa estar em nós. Precisamos receber a palavra com simplicidade. Ó Senhor Jesus. Precisamos ter um coração contrito, um coração humilde, um coração quebrantado, para receber o falar de Deus. Não importa quem está falando. Talvez quando o irmãozinho levantar para compartilhar da sua cadeira, do seu sofá, ou mesmo aqui na frente, cada palavra é importante. Seja simples. Absolva o falar. Não se feche para nenhuma palavra. Ó Senhor Jesus. Tem um texto aqui, eu gosto muito, em Mateus capítulo 11. Senhor Jesus, versículo 25, que diz o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Só faz uma comparação interessante aqui. Por que o Pai oculta as coisas aos sábios e entendidos? Na verdade, o Pai não oculta. O Pai se dispensa. Mas existe uma dificuldade em que a palavra de Deus, especialmente as revelações de Deus, as palavras novas, as palavras frescas, ó Senhor Jesus. Muitas vezes alguém que é sábio, que é entendido, cria uma barreira, né? Para receber, que o impede de receber o falar de Deus. Especialmente o falar atual de Deus. Que às vezes ele entra em choque com muita dos nossos conceitos,
ou com aquilo que nós aprendemos, que é a nossa base, ó Senhor Jesus. Mas Deus continua falando, continua se dispensando, e os pequeninos conseguem receber o falar de Deus. Vamos ser pequeninos? Amém? Vamos nos despojar de toda atitude de incredulidade ou atitude de resistência ao falar do Senhor. Você quer ser um bem-aventurado? Esse pequenino é um bem-aventurado. Abrem Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ó Senhor Jesus, as palavras da profecia, irmãos, são as últimas palavras, são as palavras mais frescas, são as palavras destinadas ao tempo atual. O tempo está próximo. Então Deus está trazendo uma palavra para atender esse tempo atual, que é um tempo onde nós estamos muito próximos da volta do Senhor. Bem-aventurados pequeninos, que estão ouvindo essas palavras. E aqui ele fala em ouvir, em ler, em guardar, em valorizar, em praticar. Jesus é o Senhor. Então essa é a atitude que nós temos que ter. Não se feche, não feche o seu coração para nenhuma palavra que sai da boca de Deus. Se às vezes você ouve alguma coisa que assusta você, qual a melhor atitude a tomar? Não rejeite, mas ore ao Senhor. Amém? Ore ao Senhor, para que Ele te dê luz, para que aquela palavra seja apalpada por você. Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo ver isso, mas eu quero ver. Eu quero ver. Me ajuda a ver. Essa é uma boa atitude de um pequenino, de alguém que está apto para receber a revelação de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não tenhamos uma atitude de alguém que já conhece, que já entende, que já se fecha para a palavra de Deus. E a palavra que tem chegado a nós nos últimos dias são palavras fortes. São palavras para mexer conosco. Às vezes para poder abalar a nossa estrutura. Se nós não tivermos simplicidade, ó Senhor Jesus, nós podemos nos tornar um desses sábios e entendidos que ficaram de fora da revelação de Deus. Ó Senhor Jesus. Creio, irmãos, que de tudo nós temos recebido nesses últimos meses, né? E a nossa comunhão de hoje vai se basear no encargo da Conferência Geração Santa e Geração Final. Lógico, vou falar alguns pontos que eu considero importantes, né? Muita coisa, aquilo que os irmãos acompanharam, alguns puderam acompanhar mais ou menos, né? As mensagens, mas essa conferência Geração Santa e Geração Final corresponde, eu diria, ao topo do encargo do Senhor em Efésios, né? Nós estamos concluindo o livro de Efésios, estamos iniciando o livro de Colossenses. Então, o que o Senhor nos deu de mais precioso nos últimos 5, 6 meses foi ruminado para nós, foi trabalhado para nós aí em 10, 11 mensagens, né? Durante essa semana que se passou. E tudo isso é vital para nós. E eu creio que 2 itens eu queria registrar aqui para começar.
como algo que eu vejo que é central nesse encargo, né? O Senhor quer nos levar, irmãos, para uma experiência de mergulhar em Cristo, imergir em Cristo. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos levando a entrar na plenitude de Cristo. Talvez essa seja a palavra mais importante de Efésios para nós, né? Como essa palavra sonou clara para nós. Viver a plenitude de Cristo, entrar na plenitude de Cristo, significa, irmãos, que não pode haver vazios em nosso viver. Se houver um vazio, um vácuo, um lapso sequer, o inimigo de Deus, ele entra, ele coloca o lixo dele nesse vazio. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, essa é a estratégia de Satanás desde o início. O que Satanás fez em Gênesis capítulo 3 foi desconectar o homem de Deus. Ele só queria criar um vazio. Quando o homem caiu em Gênesis 3, enganado pela serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele criou um grande vazio. O mesmo princípio dos sábios e entendidos, que Jesus cita aqui em Mateus 11, né? Senhor Jesus. A desconexão de Deus, irmãos, abre uma brecha onde Satanás consegue entrar. E em nosso viver diário, ele procura brechas. Ele está andando em derredor, procurando uma oportunidade para nos devorar. Não brinque com o inimigo. Não deixe vazio. Busque comunhão intensa com Deus. Busque mergulhar em Deus. Busque um viver de plenitude. Senhor Jesus. Tem esse desespero. Eu estava vendo uma reportagem há algum tempo, né? Uma reportagem, acho que foi na internet, não sei. E um vídeo onde uma pessoa descreve o Salmo 42, a figura da corça. A corça que anseia pelas águas, né? Eu não sabia por quê, para mim era algo assim, simplesmente uma figura. Mas nessa reportagem, a pessoa explicou que a corça é um animal que emite um odor forte. E os predadores, né? É isso aí, né? Predadores. Os predadores dela sentem o cheiro dela e vão à caça para poder devorar. E aí ela corre risco de vida. Então, quando ela mergulha na água, aí o cheiro dela desaparece. Aí o predador não consegue devorar. Então, a corça, ela é um animal que anseia pelas águas. Se ela vê uma água, ela mergulha. Sabe por quê? Porque se ela não mergulhar, o predador vai vir. Ó Senhor Jesus. Possamos ter essa atitude também, né, irmãos? Tem um inimigo, tem um predador que vai nos devorar. Ele acabou com o homem. Depois de Gênesis 3, vem Gênesis 6. Vem Gênesis 4, né? Primeiro homicídio. Depois veio a violência, a maldade, a iniquidade, destruiu o homem. No capítulo 10 veio o quê? Veio o governo humano. Gênesis. Em pouco tempo o predador entrou e arrasou. Senhor Jesus. Nós precisamos mergulhar em Cristo. Efésios 1.
Versículo 22, pois todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Aleluia pela igreja. Na igreja tem muita água, muita palavra, para nós mergulharmos, imergirmos em Cristo. Isso vai nos salvar, irmãos. Vai nos salvar do inimigo. Não fique olhando. Mergulhe. Valorize cada palavra. Jesus é o Senhor. Esse é um item fundamental para nós hoje. Na conferência foi usada uma dinâmica da boia, né? Virou moda agora, já vi também em São Paulo essa semana algo assim parecido. Os irmãos usaram a dinâmica de furar a boia. Por quê? A boia, no sentido figurado, é tudo aquilo que nos impede de mergulhar. Você fica ali por cima e não entra. Aí pegaram um balão, né? Todo mundo encheu o balão, né? Encheu o balão, Jorge? E quando nós enchemos o balão, era para poder colocar ali dentro tudo o que nos impede de mergulhar em Cristo, né? Muitas coisas podem nos impedir. Nossa mente, nossos conceitos, nossa tradição, às vezes pecados também, muitas coisas podem impedir você de mergulhar em Cristo. Aí nós sopramos, aí explodiu, explodiu a boia. É uma dinâmica, né? Mas temos que furar a boia. Olha só o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte, jogando fora os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar pelo que é perfeito, não lançando de novo as bases do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Esse é um texto que nos estimula ao progresso da fé. Até mesmo a doutrina, até mesmo as coisas boas. Lembra de Filipenses 3? Paulo é um furador de boias. Nada prendia Paulo. Temos que pôr de parte qualquer coisa que nos impede de entrar em Cristo. Joga fora. Versículo 9. Quanto a vós outros, ó amados, todavia, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Está persuadido? Tem coisa muito melhor. Não fique preso em conceitos. Tem coisa muito melhor. Temos que avançar, mergulhar em Cristo. Hebreus mesmo também fala de outras coisas, né? Eu vou ler rápido aqui. 12:1. Portanto, também vós, visto que tendes a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fure a boia. Pecado, peso, conceito, doutrina. Fure a boia. Joga fora. Mergulhe em Cristo. Seja simples. Seja um pequenino. Seja uma corça. Ó Senhor Jesus. Outro item que eu acho muito importante, que o Senhor tem nos dado nesses dias, né? E nessa conferência foi mais cristalizado para nós. Na verdade, já vinha sendo falado isso durante todo o semestre, desde que nós entramos em Mateus 20.
na experiência dos trabalhadores da última hora. Virou até hino. O sair da caixa. O que é sair da caixa? Irmão, sair da caixa é não ficar preso na estrutura. Nós não podemos ficar presos numa estrutura, por mais boa que ela seja. É muito perigoso. Então, nesse semestre, o Senhor tem batido isso em nós. Não fique preso na estrutura. Cuidado. A estrutura boa que nós temos pode virar um problema para você. Talvez aqueles sábios entendidos seja um caso desse. Ó Senhor Jesus. Olha João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esse grupo de judeus aqui estava atrás de Jesus, mas não estavam atrás de Jesus querendo receber vida. Estavam querendo encontrar algum defeito. Irmãos, muitas vezes essa é a nossa atitude ao ouvir a palavra profética de Deus. Você liga, pega seu celular, sei lá, pega sua televisão, clica lá e fica examinando. Mas que negócio é esse? Que história é essa? Não interessa a história. Tem que ganhar vida. O importante é ganhar vida. O importante é ganhar vida. Você está ganhando vida? A nossa prioridade precisa ser ganhar vida. E não nos preocupar com mais nada. Esse grupo de judeus aqui eram especialistas em ficar procurando defeito em Jesus. Não procure defeito na palavra. Seja simples. Ó Senhor Jesus. Esse grupo criou uma estrutura tão grande que os impedia de tocar em Jesus. Uma estrutura bíblica, teológica, pode sim se tornar um obstáculo para você tocar na vida. Não que a Bíblia não seja boa, não que a teologia não seja boa, mas cuidado, para você não fazer de um arcabouço teológico uma barreira para você ganhar vida. Senhor Jesus. Hoje de manhã o irmão Pedro citou, na live, Lucas 10, ele mostrou a experiência do bom samaritano, ali, aquela pessoa jogada na rua, machucada, que os religiosos passaram de largo, intérprete da lei, o sacerdote, o levita, mas o bom samaritano que representa Cristo, foi lá, estendeu a mão e resgatou aquela vida, e levou para uma estrutura, uma hospedaria, que representa a igreja. Senhor Jesus, essa estrutura é boa, uma estrutura de cuidado, de suprimento, não é uma estrutura que rejeita a palavra, que exclui aqui e ali. A estrutura é necessária, mas a rua também é necessária. Se aquele homem não tivesse na rua, se o bom samaritano não tivesse na rua, ele não teria encontrado aquele que estava ali destruído. Senhor Jesus. Então, irmãos, cuidado. A estrutura é boa, mas não fique preso na estrutura. Esse é o detalhe, Eu estava olhando aqui e
eu lembrei da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém teve 3 fases. A fase da explosão, se você olhar Atos capítulo 1 até o capítulo 5, foi uma explosão da igreja de Jerusalém. Convertia de 3.000 para frente. Rapidamente, olha só o capítulo 4, 32. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Eles já não aguentavam mais tantas pessoas entrando na igreja. Esse é o sonho nosso, né? Imagina, uma igreja assim. Era uma multidão dos que criam e entrando para a igreja. Uma explosão tremenda. Ó Senhor Jesus. Mas, e no capítulo 6, começa a surgir alguns probleminhas, né? Gente traz problema. Aí aqui, os diáconos são instituídos para poder cuidar da situação das viúvas que estavam sendo esquecidas. Graças ao Senhor pelo serviço da igreja, a estrutura é importante. Então Jerusalém passou por uma segunda fase de criar uma estrutura para poder atender a demanda. Olha que maravilha. Primeiro, tem que criar a demanda. Tem que ir para a rua, salvar pessoas, encontrar pessoas jogadas. Mas também tem que criar uma estrutura. Eles criaram uma estrutura para receber as pessoas. Mas no capítulo 8, irmãos, acontece algo, um detalhe que muitos não percebem. Aquela estrutura do capítulo 6 ficou grande demais. E os apóstolos, que eram homens empoderados na palavra, violentos, no espírito, de repente se acomodaram. Se acomodaram. Se perderam na estrutura. Olha o capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Deus teve que fazer um terremoto na igreja, levantar uma grande perseguição, porque aquela igreja maravilhosa não era só para estar ali em Jerusalém. O Espírito queria muito mais. Ele queria alcançar toda a terra. Talvez fosse uma igreja espetacular, a igreja de Jerusalém. Imagina uma igreja daquela ali, com os 12 apóstolos, com os diáconos, com o serviço funcionando. Que negócio fabuloso. Mas Deus queria mais. Deus queria ir para a África, queria ir para a Oceania, queria ir para a Europa, queria ir para todos os lugares, queria criar mais demanda. Ó Senhor Jesus. Mas foi preciso gerar perseguição. Isso mostra que alguma coisa estava errada ali. Eles se apegaram na estrutura. Já a igreja em Antioquia, que o Espírito moveu em seguida ali, viveu algo diferente. Capítulo 11 a 13 de Atos mostra isso. Olha só, capítulo 11 de Atos, versículo 11. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Chegou a notícia, tem um negócio acontecendo em Antioquia, é um negócio tremendo, o Espírito está movendo ali. Aí eles enviaram Barnabé para Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, tinha um rio ali, eles estavam imersos no rio. Ó Senhor Jesus, alegrou-se, exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e da fé, e muita gente se uniu ao Senhor.
olha só, 26, tendo encontrado, levou-os para Antioquia. Aqui fala já de Paulo, né? Até Paulo foi resgatado em Antioquia, no versículo 25. Por um ano ali, se reuniram naquela igreja e ensinavam a numerosa multidão. A numerosa multidão voltou. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O que é isso? Eles estavam imersos em Cristo. Era uma igreja que vivia Cristo, que estava imersa em Cristo. Quem são vocês? São Cristo. Só via Cristo neles. Isso é 1 Coríntios 12, né? Olha só. Isso é 1 Coríntios 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Que negócio é esse? É a igreja ou é Cristo? É a igreja e é Cristo. É uma coisa só. Jesus é o Senhor. Antioquia viveu uma explosão igual à igreja de Jerusalém. Produziu demanda, mas não parou. Capítulo 13 mostra exatamente isso. Que eles estavam ali, versículo 1, em Antioquia, vários homens reunidos, servindo eles ao Senhor, versículo 2, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Não precisou de perseguição, não. Ó Senhor Jesus, quando você está apegado a uma estrutura, Deus tem que levantar uma perseguição. Talvez você perdeu um emprego, sei lá, ou talvez você perdeu alguma coisa para mexer com você, para despertar você. Jerusalém foi assim. Mas Antioquia, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Barnabé e Paulo. Não, mas deixa o Barnabé aqui. Deixa o Paulo não. O que é isso? Então cuidando, o Paulo não está pronto ainda não. Paulo é um coitadinho, um adolescentezinho. Deixa ele quietinho. Tem que cuidar mais dele. Tem que passar a mão na cabeça dele. Manda para a rua. Vai para a rua. O Espírito mandou, manda. Se o Espírito está mandando as crianças irem para a rua, nós temos que ir para a rua. Ó Senhor Jesus, não fique preso na estrutura. Dê liberdade para o Espírito. A igreja em Antioquia era uma igreja que tinha estrutura. Uma estrutura sensacional, espetacular, tão forte quanto a igreja em Jerusalém. Mas eles não estavam apegados à estrutura. Jesus é o Senhor. Nós não temos nenhuma coisa nem outra, né? Não temos nem estrutura e nem temos demanda. Ou pouca demanda, ou pouca estrutura. Ó Senhor Jesus. Mas nós somos simples, irmãos, em receber a palavra, em crer na palavra, o Senhor vai nos dar demanda e vai nos dar estrutura, porque Ele quer fazer a sua vontade na terra, né? Jesus é o Senhor. Então, irmãos, vamos receber a palavra do Senhor com simplicidade. Não se feche para a palavra do Senhor. Seja simples. Olhando para os vários pontos que foram falados ali na CGS e na CGF, eu destaquei alguns itens que eu queria compartilhar ainda. Somente na conferência de adolescentes, tinha um forte encargo no coração do irmão Pedro em relação a produzir mais vitalidade no viver deles. E não é só eles, nós também precisamos disso. Mais vitalidade na igreja. E essa vitalidade
E a expectativa dos irmãos que ministravam os adolescentes era isso. Não era só passar a mão na cabeça deles, não. Era, de fato, levar eles para a experiência de um escolhido. A experiência vibrante de um escolhido de Deus. Um escolhido de Deus. Cheio de vida. Imerso em Cristo. Cheio de vitalidade. Ó Senhor Jesus. Disposto a estar na linha de frente. Isso é vitalidade. Sabe quais são os irmãos mais vitais na igreja? São aqueles que estão envolvidos com alguma coisa na igreja. Seja na pregação do Evangelho, na rede de cuidado, em algum serviço, no GFCM, ele está fazendo alguma coisa. São os mais vitais. Os que estão parados, sem fazer nada, não tem vitalidade. 2 Reis capítulo 5. Tinha uma menina ali. Uma menina, um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto. Temos que estar aqui, irmãos. Essa menina de 2 Reis 5 representa a vitalidade que eu e você temos que ter. Estava cativa na Babilônia, lá na Síria. Estava cativa lá, escrava. Mas o coração dela estava em Jerusalém, no profeta. Quando ela viu o Naamã leproso, ela falou, ela suspirou. Já era uma valente Davi. Ela suspirou. Como é que é mesmo? Eu esqueci a descrição da palavra. 2 Reis 5, vamos ver se eu... O que diz aqui? Versículo 3, né? Disse ela, Senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sabia que pode ter um profeta na sua bolsa? Coloca um livro na sua bolsa. Eu não, livro não. Livro não, desconjuro. O profeta está no livro. Está numa mensagem, está numa oração. Aquela menina apontou para o profeta e salvou aquele homem. Senhor Jesus, vitalidade. Vitalidade. Não perde oportunidade. É o colega de trabalho, é o vizinho, é o parente, é a festa de aniversário. Você se levanta e prega o evangelho e ora com as pessoas e semeia os livros. Pode semear os livros, não morde não, não dói não, pode semear. É de Deus. Comportagem é de Deus, não é do inferno não. Ó Senhor Jesus, essa menina foi simples. Outro exemplo aqui, 1 Samuel, capítulo... Senhor Jesus, capítulo 2, 1 Samuel, contexto de degradação, contexto de velharia, contexto de Eli, sacerdote, estrutura velha, terrível. Aparece ali um Samuel, capítulo 2, versículo 18, é isso. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda um menino, vestido de uma túnica sacerdotal de linho. Ele estava dentro da estrutura, velha, morta, apagada do Eli. Mas ali tinha um menino cheio de vitalidade. Ó Senhor Jesus, uma criança cheia de vitalidade, um jovem cheio de vitalidade,
um adolescente cheio de vitalidade, um irmão ou irmã cheio de vitalidade. Sabe por quê? Olha aqui, 3,19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Esse é o segredo. A vitalidade daquela menina estava no profeta, não estava no conhecimento teórico, um arcabouço teológico. É um profeta que fala a palavra de Deus, a última palavra de Deus, que fala loucuras, que não dá para entender às vezes. E o Samuel estava ali, valorizando cada palavra que chegava para ele. Esse é o segredo. Vitalidade é igual ao seu relacionamento com a palavra de Deus. Fundamental, sim, importante, mas também palavra profética. A última palavra, Jesus é o Senhor. Outro item que eu achei importante nessa conferência, né? Mais aplicado na CGF, o encargo central do irmão Pedro é produzir jovens valentes de Davi. Eu uso uma expressão até meio doida, né? Que é núcleo energético, né, Jorge? Núcleo energético da obra de Deus. Desconjure, que negócio é esse? Não desconjure. Isso aqui é força. Isso aqui é alguém que está combatendo, que não está recuando diante do inimigo. Irmãos, tem muito time de futebol, ou qualquer esporte aí, que só joga bem em casa. Quando sai para fora de casa, perde. Ó Senhor Jesus. Você é um crente às vezes que é muito bom em casa, na reunião, maravilha, tal, cuidado, reunião de jovens, adolescentes, reunião de mulheres, reunião de homens de oração, gostoso demais. Mas você sabe jogar lá fora? Você sabe jogar lá fora? Sabe enfrentar o inimigo? Entrar no território do inimigo? Ó Senhor Jesus. Ser um núcleo energético é isso, irmãos. É aprender a jogar lá fora. Entrar no território do inimigo e pregar o evangelho. Salvar as pessoas. E resgatar as pessoas. Não é só jovens não. Precisamos disso também, ou você é aquele que vive choramingando, coitadinho de mim, minha vida, trabalho demais, não tenho tempo, pego ônibus, não sei o quê, não tenho carro, ai meu Deus. Ó Senhor Jesus, olha só o que diz Isaías 40, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Ó Senhor Jesus, nós estamos assim às vezes, né? Jovens prostrados, caídos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Isso aqui é o que? Isso aqui é núcleo energético, que sobe contra as adversidades, contra os problemas, contra o inimigo. Ele vai te devorar. Olha, você é uma corça, tem um predador atrás de você. Ó Senhor Jesus, precisa subir, mergulhar em Cristo, precisa de sair dessa esfera, subir como águia, com asa de águia,
Jesus é o Senhor. É uma coça e é uma águia também, né? Ó Senhor Jesus. É isso aí. 1 João capítulo 2. O que diz 1 João capítulo 2? Versículo 12. Versículo 14 logo, vou passar para o 14. 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É importante conhecer. Ter uma base, ter um fundamento, uma solidez. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Tendes jogado bem fora de casa. Não só dentro da casa, mas fora da casa. Fora da estrutura. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. Não é porque conheceis muito, não. Não é porque são bons em teologia, não. É porque sois fortes. Sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Jesus é o Senhor. É isso aí. Então, Salmo 110, eu vou pular, né? Nos apresentar. Senhor Jesus. É isso aí. Centro energético, núcleo energético. É para nós também, irmãos. Não sejamos eternamente uma igreja minguada, choramingando. Ó Senhor Jesus. Vamos revestir de Cristo. Vamos ser fortes. Aprender a combater. Hoje não foi fácil. Nós tivemos um pequeno grupo de irmãos aqui hoje. Graças a Deus que alguns perseveraram, alguns não puderam vir, teve eventos de terceira idade, alguns estavam servindo também, né? Sempre tem dificuldade, saiba disso. Nunca vai ser fácil pregar o Evangelho. Se você não encarar, você não vai sair. Não vai. Vão surgir N situações para prender você em alguma coisa. Coisas lícitas. Não foi fácil. Ó Senhor Jesus. Mas alguns se apresentaram. E saíram. E pregaram o Evangelho e oraram. Muito bom. Mas não é suficiente. Nós começamos hoje de manhã aqui, irmãos. É bom sair, é bom sair. Mas não é só a saída de hoje de manhã. É o dia a dia. É o dia a dia. Sair por uma hora não é fácil. É difícil. Mas o mais difícil é o dia a dia. É em nossa casa, em nosso local de trabalho, em nossos relacionamentos como um todo. Você ser forte. Você vencer o maligno. Ó Senhor Jesus. Você ser cheio de vitalidade. Você perceber as ações do maligno contra você. Para desanimar você. Está vazio o local aqui. Muitos não estão aqui porque realmente não podem estar por algum motivo. Mas muitos não estão aqui porque não tiveram força para vencer o maligno. Caíram em algum engano, alguma mentira, algum laço. O predador apareceu e tirou o irmão da reunião. É isso aí. E ele vai aparecer para você também. Para tirar você de alguma coisa. Quem sabe da conferência. Puxa, eu não vou para a conferência. Quanto tempo você não vai para a conferência? Eu não posso. Eu não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Sabe que você não tem dinheiro mesmo, nem tempo? Será? Ou será que o predador está enganando você? E tirando você ano após ano das conferências? Está distante. Começa a ver homens como árvores. Criar reservas. E às vezes perde até a simplicidade em ouvir a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Mais 2 itens apenas.
Precisamos, irmãos, desenvolver um viver de escolhido. Um escolhido parece algo passivo, né? Quando você olha para Efésios 1, capítulo 4, né? O que diz Efésios 1, 4? O que tem aqui? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele. Puxa, tudo de graça, tudo passivo. Parece que é, mas não é. 1,19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que opera em nós. Ser um escolhido, ou ter um viver de escolhido, não é ter um viver passivo, não. Eu sou um escolhido, eu sou um predestinado. Eu já estou na Nova Jerusalém, garantido. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a experiência de um escolhido deve ser a de alguém que está experimentando o poder de Deus. Amém? Você está experimentando o poder de Deus? Você está vibrando? Vibrando? Olha o capítulo 3, versículo 8 de Efésios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O menor de todos os santos, me foi dado a graça. Aqui é o escolhido. Você levanta de manhã e fala assim: puxa, eu sou um escolhido. Eu, o menor de todos os santos, me foi dado a graça. Isso é um escolhido. Está vibrando, está queimando, cheio de vitalidade. Senhor Jesus, não é algo passivo. E também é para fazer algo. Paulo fala aqui. Para pregar. Isso é uma característica. Se a sua experiência de escolhido está fresca, irmãos, você vai ser alguém que vai queimar pelo Evangelho. Saiba disso. Se você não tem nenhum encargo pelo Evangelho, é porque você não está vivendo como escolhido. O escolhido é alguém que queima pelo Evangelho. Olha só Romanos 1,16. O que diz? Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Está vendo assim? Um escolhido não se envergonha do Evangelho, porque ele experimenta o poder de Deus. Jesus é o Senhor. Vibração, fazer algo pelo Evangelho, é isso aí. E o viver de um dispensador? Dispensador é mais que dispenseiro. Não, dispensador é mais que dispenseiro, né? É isso mesmo, né? Por quê? Antes nós enfatizávamos que a figura do dispenseiro, né? O mordomo que cuidava da casa, levava comida. Isso é muita estrutura ainda. Dispenseiro é muita estrutura ainda. Somos mais que dispenseiros, somos dispensadores. Dispensador mexe com riqueza. Não é só casinha, não. Não é só comidinha na boca, não. São as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, dispensador é um gastador, sabia disso? Pode gastar à vontade. Não economize Cristo. Pode furar o teto.
pode furar o teto. Esse é o sonho de consumo do governo atual, né? Poder furar o teto. Dar aumento para todo mundo, aumentar o auxílio emergencial, aumentar tudo. Fura o teto. Vai quebrar, né? Mas aqui não quebra. O dispenseiro não pode gastar, pode gastar. Não economize Cristo. Aprenda a furar o teto. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o dispenseiro é alguém que está vivendo na dimensão de Cristo. A dimensão de Cristo é um negócio imensurável. Não tem como medir. Efésios 3, 14 a 21 mostra. Não tem altura, não tem profundidade, comprimento. Não tem como medir a dimensão de Cristo. Ó Senhor Jesus. Isso é o viver de um dispenseiro. Transbordar de Cristo. Gastar Cristo. É um cartão Black Infinity, né? Pode gastar à vontade. Sem limite. E sem fatura. Quem não quer isso, hein? Misericórdia. Isso é o que? Um dispenseiro. É Cristo. Dispenseiro. Estou certo? Dispensadores. Eu estou na estrutura ainda. Eu estou preso, eu estou na casinha ainda. Dispensador, né? Aqui. Dispensadores. Ó Senhor Jesus. É isso aí. Dispensadores. Gaste Cristo. Não economize Cristo. Pode gastar, pode furar o teto. Jesus é o Senhor. 1 Timóteo 1,14 mostra Paulo era um furador. Paulo era um furador de teto. Paulo era o ministro da fazenda do reino. Furador de teto. Ó Senhor Jesus. Ele transbordava. 1 Timóteo 1,14, Paulo transbordava. Transbordava de Cristo. Jesus é o Senhor. Para terminar, onde está a dimensão de Cristo? Onde está a dimensão de Cristo? Vou falar uma heresia aqui, para os sábios e entendidos, mas para os simples é vida. A dimensão de Cristo está nas ruas. Grave isso. A dimensão de Cristo está nas ruas. Mas as ruas aqui é no seu sentido amplo. Não é só quando você sai pregar o evangelho, não. A dimensão de Cristo está quando você extrapola. Você vai além. Você sai da caixa. Aí você encontra a dimensão de Cristo. Enquanto você fica na caixinha, é difícil você chegar na dimensão de Cristo. Quando você sai da caixinha, você experimenta a dimensão de Cristo. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, acho que no UOL, se eu não me engano, de uma onda migratória de alemães para o Paraguai. Tem uma região do Paraguai que tem colônia alemã. Perfil desses emigrantes: cristãos, conservadores, não vou falar de nada político não, é só mesmo cristãos conservadores, alemães, que estão fugindo da degradação da sociedade alemã. Eu vi muito boa reportagem, espetacular, li toda ela, enorme. Pessoas bem intencionadas, cristãos, estão cansados de viver numa sociedade alemã capitalista, fria, promíscua, iníqua. Ele falou lá, onde a família está sendo destruída. Então estão saindo para poder viver no campo, isoladamente.
É mais uma modalidade de menonita, né? Espécie de menonita. É como os menonitas. Eles não são, mas é como os menonitas. Ó Senhor Jesus. O que é isso? O que é isso? Isso é o quê? É você se refugiar numa estrutura. Se isolar numa estrutura. Eu pergunto, será que ele vai desfrutar da dimensão de Cristo ali? Talvez vai, ó. Todo mundo em casa, homeschooling, né? Tal, os filhos preservados, comidinha ali na mesa, não tem TV, não tem internet, maravilha. Não tem dimensão de Cristo aqui, é pífio. É um viver pífio de Cristo. Isso aí. Não tem rua, não tem enfrentamento. Irmãos, quando eu li essa reportagem eu pensei algo, puxa, muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer da nossa vida da igreja uma boa vida da igreja. Se o meu objetivo e o seu objetivo é apenas esse, produzir aqui no Gama uma boa vida da igreja, é o mesmo princípio dos menonitas e dos migrantes alemães que estão indo para o Uruguai, para o Paraguai. Cuidado. O Pedro falou isso. Muitas lideranças de igrejas preocupadas em criar uma estrutura e acabam se apegando a essa estrutura. A um status, uma posição, uma preservação da família, de não sei o quê, de valores. Mas a dimensão de Cristo está nas ruas. João 4:4. Estou terminando. Vou pular uns pontos aqui. João 4:14, na verdade, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, beber água lá deve ser bom, né? Lá com os menonitas lá no Paraguai. Muito bom. Muita água gostosa, preservada. Mas a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é o Senhor. Uma boa vida da igreja precisa jorrar. Tem que extrapolar. Tem que sair além da porta. Tem que ir para a rua. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 9. Percorria Jesus cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Não fuja das multidões, aqui é esplâncno. A dimensão de Cristo, irmãos, é o esplâncno de Cristo. É compaixão. Compaixão pelas pessoas. Entrar em Efésios capítulo 3, 14, 21, é sentir isso aqui, ó. Compaixão pelas pessoas. Amor pelas pessoas. Não é se isolar numa estrutura para se preservar ou preservar a sua família, nada disso. E para terminar, Atos 16, sair da estrutura é viver a imprevisibilidade do Espírito. O Espírito é imprevisível, não tem forma. Olha só capítulo 16, 6 de Atos. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito a pregar a palavra de Jesus, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Ó Senhor Jesus, o Espírito é imprevisível. Irmãos, cuidado com a
formatação. Nós temos uma forte tendência com a formatação. Paulo foi sensível ao Espírito aqui. Ele percebeu, ele foi sensível à direção do Espírito. Ele seguiu o Espírito, ele mudou a rota. Mas por que está tendo isso agora? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Agora já vem com essa conversa de cristianismo, não sei o quê, 19 séculos. É isso aí. Segue o Espírito. Resumindo, irmãos, a formatação é uma tendência do homem caído. Efésios 4, 17 a 24, não vou ler. O velho homem vem lá de Adão. Mesmo que nós estamos na igreja, nós trazemos esse legado. O legado é do velho Adão, é o velho homem formatado. O povo de Israel, Êxodo 19, 5, foi chamado para servir a Deus, para ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas eles formataram tudo. Tudo. Anos de formatação. E a igreja? Essa igreja fabulosa de Jerusalém, que depois deu uma vacilada, mas depois levantou de novo, virou Antioquia. Logo após a morte dos apóstolos, a igreja entrou em processo de degradação profunda. Chegou no fundo do poço. Tiatira é o auge da degradação. E lá tinha uma Jezabel. Sabe qual é a causa principal, irmãos? A degradação da igreja? A perda da palavra profética de Deus. Tem que ler, não tem jeito. Efésios 2. Efésios 2, 20. Qual a base da edificação da igreja? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento dos apóstolos e profetas se perdeu após a morte dos apóstolos. Criou-se um sistema de hierarquia. Jezabel era campeã das campeões, especialista em matar profetas, por isso que ela foi citada lá. Depois você leia Apocalipse 2:20. Cita Jezabel na igreja de Tiatira, por quê? Representa o sistema hierárquico, o auge da formatação. Essa é a nossa história, irmãos. É a nossa história. Cristianismo somos nós. Nós também somos cristianismo. Quando fala 19 séculos, nós estamos incluídos nesse bolo também. Não é só os irmãos aí fora, não. Nós estamos nesse bolo de formatação. Mas Deus começou um processo de desformatação. Reformadores foram levantados. Homens de Deus foram levantados. Começa na igreja em Sardes, você pode ler depois, né? As verdades sendo restauradas. Mas o ponto máximo é a igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia representa a restauração do falar profético na igreja. Vamos abrir. Agora eu vou terminar. Capítulo 3, versículo 8. Conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Sabe o que é porta aberta, irmãos? Porta aberta é um viver sem formatação.
A igreja de Filadélfia alcançou um processo de desformatação. A restauração da igreja é um processo de desformatação. Deus encontrou ali uma porta aberta. Não tinha mais forma, não tinha mais barreiras, mais conceitos. Simplicidade total, né? A qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardastes a palavra e não negastes o meu nome. Palavra e nome, nome e palavra, palavra e nome. Jesus é o Senhor. Igreja de Filadélfia. Palavra profética. Os tesouros da palavra profética sendo destravados. Pode falar isso, não tem medo de falar isso não. Jesus é o Senhor. Precisamos viver isso. Estamos longe disso aqui, ó. Nós estamos ainda muito formatados, por dentro e por fora. Temos que alcançar essa condição de Filadélfia. Jesus é o Senhor. Aprender a mergulhar, aprender a emergir, sair dos conceitos, deixar essa vida fluir de nós. Jesus é o Senhor. Estou fechando aqui. Eu creio que o Senhor vai nos falar ainda muito, ainda agora em Colossenses, né? Cristo como esse conector da obra de Deus. Muita luz vai vir ainda para nós. Vamos permanecer nessa palavra, vamos ser simples. E vamos agarrar, vamos ser como essa corça. Desesperados. Mergulhar em toda a palavra que sair. Sem questionar. Sem criticar. Crer e obedecer. Jesus é o Senhor.